Deus por tudo, né? É um prazer estar aqui com os meus irmãos para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. E a mensagem desta manhã, ela vem coligada com a escola sabatina, né? Foi o termo da escola sabatina, eu dei glória a Deus ali. É verdade, é verdade. E o início da mensagem da pregação. É verdade. Tá bom? Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. Esse vai ser o primeiro tópico. E nós vamos fazer algumas considerações. A tríplice mensagem, Apocalipse 14, começando do verso 6 até o 12. Vamos buscar? Amém. Pai querido, nesta hora queremos te suplicar mais uma vez que o Senhor venha ser com todos nós aqui nesta hora, na porção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E no verso 8 seguindo diz, a segunda voz: e seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a terceira voz, verso 9 seguindo, diz: e seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. E o verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. a fé Amém. em Jesus. Glória a Deus. Estava sentindo a vossa falta. Eu também estava sentindo isso. Nós também estávamos a sentir a sua, irmão. É verdade, é verdade. Glória a Deus, né? Então, nós vimos aí essas mensagens desses 3 anos, aonde nós entendemos que essa é a missão da igreja dos últimos dias. A missão da igreja dos últimos dias é dizer ao povo que o juízo de Deus já se iniciou. Dizer ao povo de Deus
aos evangélicos que o juízo de Deus não se dará no milênio. Que o juízo de Deus já começou desde 1844, baseado na profecia de Daniel das 2000, da tarde e de manhã. As pessoas precisam entender isso para estarem melhor preparadas, porque a qualquer momento a porta se fecha, a qualquer momento nenhum relato de anjo entra. E se nenhum relato de anjo entra, nenhum relato de anjo pode ser analisado e nenhum relato de anjo pode ser absorvido. Por isso é a grande importância da Igreja de Deus se esmerar no conhecimento da palavra de Deus e entender profundamente o que isso significa, essa mensagem, para podermos então estar pronto e apto para levar essa mensagem ao mundo que está aí fora e principalmente ao mundo evangélico. E principalmente ao mundo evangélico. Duas mensagens estão coligadas com o fim do tempo. Geralmente se vê falar de Apocalipse associado a que livro? A Daniel. Mas nós vamos ver que Apocalipse também ele está associado a Isaías. Isaías traz uma mensagem bem apurada sobre a questão desta mensagem do Apocalipse. E vamos ver alguns detalhes que às vezes nós não nos apercebemos. Isaías, capítulo 50 e quanto? Isaías 50. Já estava 50? Sim. Então está melhor que eu. (52). Vamos voltar para o 52. E vamos fazer uma breve análise dessa associação do livro de Apocalipse com o livro de Isaías. Do Apocalipse. O livro de Apocalipse com o livro de Isaías. Capítulo 2, capítulo 52, a partir do verso 6. A partir do verso 6, para não ficar muito longo. Acharam aí? Sim. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que eu sou eu quem fala. Eis aqui. Verso 7. Formosos são os pés sobre o monte daquele que anuncia as boas e que faz ouvir a paz e que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu povo rei. O meu é o teu Deus, gente. E teu Deus rei. Eu falei bom, foi? Foi. Sim. Mas é... Sim, Quem somos nós, pá? Também vai reinar com Deus. Né? E o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exaltam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. E o verso 9: Enrompe em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo,
e remiu a Jerusalém. Verso 10. O Senhor desnudou os seus braços à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Isso parece familiar? Sim. Não toqueis em coisas imundas, saia do meio dela. Purificai-vos vós, que levai-vos o tecido do Senhor. O 12, para fechar, complementando, diz: portanto, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Não temos do quê? Temer. A mensagem é essa: pregar nesses últimos dias essa mensagem dos 3 anos. E aqui estamos vendo um cumprimento. E temos que avisar a este povo que a salvação está prestes lá a vir. Na pessoa de Jesus ao retorno para buscar. Não que a salvação venha a ser realizada. Já foi realizada no Calvário. A salvação, Jesus está prestes a vir. Ele é a salvação. Amém. E virá buscar um povo que está o aguardando. E dentre as características desse povo, diz: não toqueis em coisas imundas. Não toqueis em coisas imundas. No livro de 53 de Isaías, vê o sacrifício de Jesus. Detalhes em detalhes do acontecimento, do que ia acontecer com o Messias. O flagelo, a tortura, a morte, a dor, o a dor da morte. Isaías, ele retrata tudo isso no 53. Não vamos ler, porque caso do tempo, mas seria muito bom se pudesse explanar tudo em sequência. E quando chega no capítulo 4, aí mostra o futuro, o projeto do plano de Deus para esse povo que estará o aguardando. Aonde o título aqui na minha Bíblia diz assim: o futuro glorioso de Sião. Sião é um monte, Sião é uma igreja, Sião é um povo. O povo de Deus. E aqui ele faz uma associação no capítulo, no verso 5, que diz que, como Cristo sempre associou a igreja como uma mulher, como uma noiva, né? Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E aí ele diz que, vai lendo e vai dizendo: olha, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Os problemas acabaram. Seus filhos não terão que ficar preocupados com o amanhã. Não terá preocupado com a violência. E muito menos com a dor e a morte. É retratado até aqui o capítulo, o versículo 55 de Isaías. E agora, como chega aqui no capítulo 55 de Isaías, ele chama a atenção novamente para o povo. Ele diz no verso 4: eis que eu dei por testemunho aos povos
como príncipes e governadores dos povos. Eis que chamarás as nações que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E aqui já mostra a amplitude desse plano. Esse plano não é feito só para um grupinho, Não. Graças a como Deus. pensou Israel. Esse plano é amplo, é para toda uma nação, todo mundo do universo, todo mundo. E no verso 3, ele vem dando a deixa. Como podem todos participar desse projeto maravilhoso de salvação? No verso 6 ele diz, de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe os perversos o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esta é a mensagem que nós temos que ter viva em nossos corações. Não apenas que nós estamos salvos em Cristo Jesus, como oferecer para outros o direito a esta salvação. Para que ninguém se sinta rejeitado, excluído, como infelizmente em um determinado período do tempo da nação judaica, ela apresentou esse retrato de que só eles eram os privilegiados, né? E no capítulo 53, nós vemos aqui a inclusão. Aceitem a Cristo como seu Salvador pessoal e sigam essas instruções que está aqui em Isaías 53, que diz assim: assim diz o Senhor. Estão acompanhando aí? Sim. Assim diz o Senhor: mantende juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar. E bem-aventurado o homem que fizer. Aqui não está escrito bem-aventurado os judeus, não está aqui escrito bem-aventurado o alemão, não está escrito bem-aventurado os americanos, não está escrito bem-aventurado nação alguma. Está escrito bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem, que quando ele vier, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. E não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: Senhor, com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam as minhas alianças, darei na minha casa e de dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se há, e ao estrangeiro que se chegar ao Senhor, para servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha aliança. Essa mensagem tem que chegar a esse povo. Essa é a nossa responsabilidade.
É a nossa responsabilidade. Aqui diz que assim todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. As pessoas precisam saber que para fazerem parte dessa bênção é necessário, sim, cumprir esses requisitos. Às vezes queremos amenizar com a nossa visão humana, que não importa onde esteja, que está tudo bem, só é ter a fé em Deus, guardar aquilo que conhece e está tudo beleza, na minha maravilha. Não está. Quando olho na palavra de Deus, que eu vejo Jesus dizendo assim: eu tenho ovelha em outro aprisco e me convém buscá-la. Não faz sentido. O primeiro pensamento. Quando eu vejo na palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, estes são qualificados. Esses qualificados já é uma peça primeiro, não é da palavra. Ok? Quando eu leio na palavra de Deus, o apóstolo dizendo na Escritura: se alguém vier e pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema, alguma coisa está errada. Não faz sentido. Temos que acordar para isso e saber que esse fardo está sobre nossos ombros. E fomos chamados para levar esta mensagem. Somos privilegiados, mas infelizmente não temos correspondido a esse direito. Precisamos atentar para isso. Porque na palavra de Deus também diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos nós somos chamados, mas poucos serão esses. Porque poucos estarão enquadrados nesses requisitos. Queridos, o preço da salvação, a salvação ela é de graça, mas o preço não foi barato. Nós estamos confundindo as coisas. O preço da salvação foi caro. Custou o sangue do próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. E ele levanta um povo nos últimos dias para trazer esta mensagem, falando para o povo que ele quer ser o seu Deus. É que Deus mais quer. Porque de direito ele é o nosso Deus. Ele é Deus de toda a humanidade. Porque foi ele que nos fez. Mas a contaminação, entre aspas, tirou de Deus esse direito. Porque agora já não depende mais dele, depende da atitude de cada um. Porque o Filho de Deus veio para o mundo para que todos
todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida? A vida eterna. E entre esses requisitos, nós lemos aqui em Isaías, vamos ler agora, descansar Isaías um pouquinho, vamos lá para Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano é o capítulo 3, vou dar uma pescadinha aqui. Livro de 2 Coríntios, capítulo, eu falei 3, não foi? Capítulo 6. Capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Aqui está, 2 Coríntios, passaram todos? Sim. Capítulo 6, no verso. Vamos começar do verso 14. Né? O verso-chave está no 16 em diante. Vamos do 14. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual, como os incrédulos, porque quem se associa, que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. O que é que ele próprio disse? Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual o requisito? 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei? Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Viu isso? A purificação, o povo santo não pode estar contaminado com comidas imundas. Assim como está associado ao juízo em Apocalipse, que diz lá: sai dela, para que não caia sobre vós as penalidades, né? As consequências, a condenação que está prestes a cair sobre a Babilônia. Isaías, a gente vai aqui para Isaías 50 e Isaías 55, ou Isaías 65. 65, no verso 3, explicitamente. Primeiro, não, eu vou ler aqui porque é um início para poder mostrar quando os irmãos se localizam aí. Acharam? Isaías 65, ok? O chave é o 3, não vou ler do 1, mas só do 1 aqui. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo que anda por caminhos seguindo os seus próprios pensamentos. Aí vem o verso 3. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando no jardim, queimando incenso sobre os altares de tijolos, que moram entre sepulturas, e que passam a noite em lugares
misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Na minha tradução diz assim. Outra tradução diz caldo. Outras diz outro termo. A minha diz ensopado de coisas abomináveis. E em Isaías, no capítulo 66, do versículo 15, diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo. Quando é que vai acontecer isso? Em seus carros, como um tovelhinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Quando é que vai acontecer isso? E muitos serão os mortos da parte do Senhor. Quem estão entre eles? Os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após suas deusas. Sua deusa que está no meio, que come carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Não é eu que estou falando. Serão consumidos, diz o Senhor. Conheça as suas obras e os seus pensamentos, e venham para ajuntar todas as nações e línguas, e elas verão e contemplarão a minha Glória. glória, a minha face. Amém. Viu como está associado essas duas coisas? Tanto a observância do quarto mandamento, como a lei de saúde estão associados, coligados a essas características daqueles que vão alcançar a plena salvação. Esses são os dois pontos que se divergem mais comumente. A alimentação e a guarda do sábado. Porque o sábado foi cravado na cruz, porque o alimento, se estiver na mesa, não pergunte por causa da sua consciência. Eu já vi comentários, inclusive até aqui. Não pergunte para não. Interpretações erradas. Até equivocadas. Eu uma vez eu fiz anteriormente, eu saía com a equipe para fazer a estrutura, montar a estrutura dos camporistas, desbravadores. Eu era também um diretor de bravadores, fui há alguns anos, né, e participava muito, né, ainda está no coração. Ia na frente, 15 dias antes, armava toda a estrutura e tal. E naquela agonia, aí saía, pronto, uma folga. Vamos almoçar. Estava cansado de comer bolacha, comer pão, né? Vamos procurar um restaurante aí para poder comer alguma coisa mais. Bora, só aquela equipe toda, Uma vez, queria comer um feijão. Não queria comer um feijão, Aí o garçom veio, eu perguntei. Vem cá, me diz uma coisa, esse feijão tem alguma coisa de porco assim, suína? Aí o garçom fez. Tem uma costela de porco. Aí eu não tem. Aí o garçom olhou para minha cara assim. Aí o garçom saiu. Por causa de você, agora não podemos comer mais. Porque não é para perguntar. Perguntou. Irmãos,
temos que parar e pensar. O caso é sério. Ou somos ou não somos. Ou aderimos à causa ou não aderimos. Ou aderimos ou não aderimos. Na questão do sábado, no Isaías 58, no verso 12, Isaías 58, verso 12. Sabe? Diz aqui, os teus filhos, já acharam, não? Os teus filhos edificarão as antigas do quê? Ruínas. E levantará os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aí em seguida vem, habitável. Se desviar do seu pé, de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, e não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te delatarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como uma herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Atalaias, nós vimos de Isaías, pregando o Evangelho, reparadores de veredas, de brechas, pondo firme um fundamento que foi desacreditado. Os 10 mandamentos. Porque agora é só 2. Amar a Deus e amar o próximo. É só Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos estudar. Já sabemos, porque estamos aqui, nós precisamos aprender para trazer outros. E não é por simples leitura apressada que nós vamos conseguir ter base o suficiente para poder mostrar para essas pessoas que elas estão equivocadas e que o diabo está brincando com elas. Eu estive na igreja, no domingo passado, na igreja evangélica, fui convidado. Eu conheci uma pessoa no shopping, na fila do almoço, da praça de alimentação. Aí começamos a conversar. Ela era divorciada, ela perguntou da brasileira, eu sou brasileira, tal. E sua mulher, veio uma mulher filha, não, sou divorciada. Ah, que pena, tal, esse mesmo teto, tal. Eu também sou, tal. Ex-mulher de um pastor, né? Ex-mulher de um pastor. Não vou citar aqui a denominação. E uma filhinha de 11 anos, sentamos almoçando. Eu estava só com minha filha, sentamos conversando, tal. Daí eu fui, tal, aí outro domingo, tal, aí trouxe a mãe conhecer, conheci a mãe dela, tal. O irmão dela pastor. E no dia que eu estava conversando com ela, o primeiro contato, aí, você é evangélico, tal, você é meio cristão, Agora imagina a cara quando eu falei que era adventista do sétimo dia. Cai fora. Estava tudo bem, tudo bem. Agora, moleque. Né? Aí vem. Ah, é? Tal. Aí, mas o irmão é aberto, para conhecimento, né? Sempre aprendendo, a vida ainda é sempre aprendizado. Aí tal. Aí o irmão dela ligou, por coincidência o irmão dela ligou, o irmão ligou para ela. Não, estou aqui, tal, estou aqui no shopping, tal.
conversou um pouco, o cara me ensinou. Estou aqui com um irmão, com outro irmão aqui, aí tal. Ele é adventista. Aquela ênfase assim, né? Ele é adventista. Você quer falar com ele? Aí ele tá. Não, tá. Ele falou, prazer, tudo bem, tá. Começou a conversar, tá. Ele falou algumas coisas no sábado, blá. Eu digo, exato, eu só quero procurar saber que existe 2 sábados na Bíblia. 2? E aí, pegaram assim, rapidinho, e depois pegou a contato, a gente conversa sobre isso e tal. E outras coisas, porque eu tenho vontade de para isso. Mas foi uma conversa de mais ou menos de meia hora no telefone. Certo? E no domingo, almoçamos novamente, e ela fez o convite para ir à igreja. E ela ia pregar. E eu fui. Põe aí, não tem problema nenhum. Não tem pedaço nenhum. Aí tá dando, Paulo diz assim, examinar de tudo e repente Que é bom. é bom. Então vamos lá. Aí pronto. Chegamos lá, ela me ligou lá e tal, liguei. Precisa ver, irmãos. Precisa ver o fervor dessa igreja. Sim. No louvor. E louvor. Alguns um pouco assim meio agitados. Mas louvor. Na oração. Aí teve um momento da pregação e foi falando sobre missões e era a vez das mulheres. Só as mulheres, foi o culto das mulheres. A cada 5 minutos ia uma mulher lá pregar. Cada 5 minutos ia uma mulher lá pregando, chegava lá no meio da pregação, tinha ali. Cada uma ia pregar no meio da pregação. Mas aquele negócio assim, ia lá de uma vez nos olhos. E ver pessoas que estão sendo enganadas. E nós estamos só no feijão e arroz. Que corriqueiro. Fazemos a nossa parte, indo botando, já sabendo o que sabemos, já estamos no bom lugar, e o resto que se exploda. Mas não é isso. Fomos chamados para ser atalaias. Fomos chamados para ser reparadores de veredas, de brechas. Falar para esse povo que eles estão equivocados. Eles precisam dessa verdade. Precisam. E nós precisamos também conhecer essa verdade. Porque muitos de nós estamos na verdade, mas não conhecemos essa verdade. E só vai fazer efeito para mim e para você, se nós estivermos na verdade e conhecer essa verdade, que é Jesus Cristo. Saber de todos esses detalhes, pormenores, levar tempo de estudo, aprendizado, abrir mão de algumas coisas. Quando nós estamos querendo fazer, nunca fiz não, vestibular não. Eu tinha uma vontade, mas nunca fiz. Mas as pessoas que não estão empenhadas em subir de um grau na sua educação, na sua faculdade, ou ele abandona a sua vida corriqueira, ou então ele não chega a lugar nenhum. O apóstolo Paulo faz uma menção dos atletas. Né? Todos correm para ganhar uma coroa corruptível. Mas mesmo aquela coroa corruptível, que eram folhas de figueira, se não me engano, ou de louro, né? Para ser o top da era, fazia o que fosse preciso, renunciava-se a si mesmo, para treino para correr, onde só um ganha a coroa do apóstolo Paulo. Mas nós temos o alto privilégio que todos têm lugar no primeiro pódio. Amém. Basta também fazer cumprir esse requisito. Abandonar, renunciar a nós mesmos e procurar aprender
estudar para sermos realmente instrumentos valorosos na mão do Senhor, para ser a atuação direta, humana, usada pelo Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas cheguem ao conhecimento. Amém. Oremos por essas pessoas. E agimos, né? E ponhamos em ação essa missão que Deus nos confiou. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Agradecemos ao irmão Aleixo pela mensagem, que realmente nós possamos pôr em prática. E vamos agora de pé O hino 176. cantar o hino número 176. Oremos. Pai, amor e bondade, glorificado e exaltado seja o teu santo e excelso nome por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui, pelo poder do Santo Espírito, para juntos estudarmos sobre a tua palavra, conhecer mais um pouco do teu maravilhoso amor para convosco, do teu plano maravilhoso da salvação, e por o Senhor também nos mostrar o nosso grande privilégio e também a nossa grande responsabilidade. Amém. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos primeiramente nós vivermos essa verdade, para assim podermos, Senhor, com autonomia e selado com o teu Santo Espírito, levar esta mensagem a outros. Porque só assim, ó Pai, só assim nós poderíamos penetrar os corações, porque não são as nossas palavras em si, mas sim o poder do teu Santo Espírito, através dos teus servos, instrumentalizados por ti,
preparado por ti, para assim fazer a tua obra. O Senhor continue conosco. Em especial, abençoa essa igreja aqui de Vila Real. Toma nas tuas santas mãos a liderança da mesa. Toma nas tuas mãos, Senhor, toda a membresia. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão interessados, estão frequentes aqui. Que o Senhor, a graça, ó Pai, seja com todos eles. E venha cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, ó Pai, nos dê a tua proteção, porque o inimigo, o maligno, está sempre ao teu redor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. O Senhor nos alerta e nos informa. Mas o Senhor diz também que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Que nós possamos confiar no Senhor, confiar nas tuas promessas, e podemos, Senhor, resistir ao diabo por isso da vida. Dá a tua paz e proteção à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.